Mateus capítulo 3, de 1 a 12. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro, e a sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. E eu vos batizo com água, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Muito bem, este é o texto do Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando desde o capítulo 1, e pretendemos concluir todo esse estudo nos próximos meses, e hoje nós vamos ver especialmente este capítulo 3, que nós vamos dividir em duas partes, esta parte de hoje, de 1 a 12, e depois, na próxima semana, do versículo 13 ao versículo 17, no primeiro domingo de novembro, nós vamos estudar este texto. Hoje, ao estudarmos esse texto, nós vamos continuar observando que Mateus organizou de uma forma muito coerente o seu evangelho, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, para mostrar Jesus Cristo como um rei, como o verdadeiro Filho de Deus, como aquele Messias prometido ao povo, especialmente aos judeus, que quando tiveram a oportunidade de conviver com Jesus, não creram em Jesus, muito pelo contrário, o perseguiram. E então, Mateus agora, tentando ensinar as boas novas do Evangelho para os judeus, ele está fazendo uma releitura. E nesta releitura, algumas práticas são muito repetitivas de Mateus para o bem daqueles seus ouvintes, daqueles seus leitores. Mateus insistentemente cita o Antigo Testamento, mostrando que em Jesus, e especialmente neste texto em João Batista, se cumpriam profecias que tinham sido dadas ao povo no Antigo Testamento. Os judeus conheciam essas profecias, eles acreditavam nessas profecias, mas eles perderam o time. Quando Jesus veio, eles não fizeram a leitura que eles deveriam fazer. Então, eles não perceberam que as profecias estavam se cumprindo na vida de Jesus, e por isso eles não creram. E agora a tarefa de Mateus é mostrar Jesus dentro daquele contexto de profecia que os judeus conheciam muito bem e que tinham sido dadas a eles exatamente para que eles fizessem uma leitura boa e para que eles fossem os primeiros a serem salvos. No quadro da nossa salvação, da soteriologia que nós encontramos na Bíblia, todos nós somos salvos por meio de Cristo Jesus, e no reino de Deus não tem maior nem menor. Mas neste mesmo quadro da salvação contado na Bíblia, é claro para nós que a salvação foi primeiro apresentada aos judeus e depois a nós gentios. Tanto é que o Antigo Testamento todo foi entregue aos judeus, para que eles tivessem as promessas e para que eles crescem em Deus. E depois sim, esta mensagem foi ensinada a nós, não só através de Jesus, mas dos apóstolos. Quando Jesus veio entre os judeus. E só depois, nós que somos gentios, passamos a conhecer a história de Jesus.
Então, todos somos iguais diante de Deus, mas Deus abençoou este povo, dando a eles a primazia da oportunidade. Agora, Mateus está lidando com o fato de que os seus contemporâneos, os seus conterrâneos, não se valeram deste privilégio, e eles agora precisavam ser restaurados, e eles precisavam ser, a venda que os cegava precisava ser tirada. E Mateus escreve então este evangelho a este público, especialmente aos judeus, tentando fazer com que eles acreditassem em Cristo Jesus. E então, você viu aí neste texto que nós lemos, há também citação do Antigo Testamento, especialmente uma citação de Isaías, falando a respeito do precursor do Senhor Jesus, que é João Batista, de quem nós vamos falar um pouco nesta noite. Este capítulo 3 apresenta então esta vida impactante, esta vida que é um grande exemplo para nós, um marco dentro da história do Evangelho, que é a vida de João Batista. O que nós podemos aprender sobre ele? O texto que nós temos aqui, especialmente no capítulo 3, está também em Lucas, e também no capítulo 3, e Lucas dá maiores detalhes do que Mateus sobre estes acontecimentos. Por um motivo. Quando o nosso querido médico e historiador Lucas escreve o seu evangelho, ele está endereçando o seu evangelho a um gentio. E como ele estava endereçando a um gentio, ele tinha que dar maiores explicações do que Mateus. Para Mateus era mais fácil, porque Mateus estava falando com um público que entendia as figuras, conhecia as profecias. Então Mateus ele é bem objetivo e bem resumido ao falar sobre João Batista. Lucas tem um capítulo maior, fala mais coisas a respeito de João Batista, e nós vamos em algum momento aproveitar um pouco daquilo que Lucas tem a nos ensinar. Mas o importante é que estes evangelhos relatam esta figura importantíssima, a figura de João Batista. Aqui no evangelho, nós temos um salto cronológico muito grande que é dado entre o capítulo 2 e o capítulo 3. O capítulo 2 termina com Jesus indo morar na região de Nazaré. Como eu disse para vocês, encerrando a semana passada, há 2 semanas atrás, o estudo do capítulo 2, Nazaré é uma cidade muito pequena, e é onde Jesus passou a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude. Ele vai sair de lá aos 30 anos de idade para iniciar o seu ministério, um ministério de 3 anos. João Batista também, nós temos na Bíblia o relato do seu nascimento, como foi um relato surpreendente, um nascimento surpreendente, e depois nós apenas sabemos que João tinha ido morar no deserto, nós não sabemos em que lugar. Mas a exemplo de Jesus, João também morou nos cantos ermos da terra, em lugares desconhecidos, não populares. E então João vai aparecer novamente aos 30 anos de idade, pregando lá na região da Palestina, próximo ao Jordão, porque ele realizava este batismo, que nós vamos falar um pouquinho sobre ele. Mateus não cita cronologicamente qual é a data em que João Batista aparece. Mas se você abrir lá em Lucas capítulo 3, Lucas faz questão de posicionar João no tempo. E é por este posicionamento que nós concluímos que João tinha cerca de 30 anos quando ele apareceu. E ele apareceu apenas 6 meses antes de Jesus entrar no cenário, realizando também o seu ministério. Lucas capítulo 3, os primeiros versículos dizem assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Veja que Lucas faz questão de citar essas figuras importantes da história para que em qualquer época um historiador pudesse ler estes fatos e saber cronologicamente qual a data do aparecimento de João Batista no cenário da história. E então, esta época é uma época em que João tem cerca de 30 anos, porque a época do reinado destes homens, destes governos, e especialmente do domínio ou do governo de Pôncio Pilatos em Jerusalém, é precisamente nesta data, aos 30 anos depois do nascimento de Jesus, 30 anos da era cristã. Ou segundo um outro calendário que data o nascimento de Jesus 4 anos antes do que o que popularmente nós conhecemos, o ano 26 então. O fato é que João tinha 30 anos. João era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus, em termos cronológicos.
E então João aparece no deserto da Judéia com 30 anos, 6 meses antes do Senhor Jesus. E a mensagem de João no deserto da Galileia é uma mensagem muito surpreendente. Tão surpreendente quanto a vida de João. Ainda citando fatos sobre a vida de João, João era uma figura extraordinária. Era surpreendente não só por causa da sua aparência, que nós vamos ver nos versículos a seguir, por causa da sua pregação, por causa do seu batismo, mas voltando no tempo pelo seu nascimento. João é filho de um casal de família sacerdotal, sacerdote Zacarias e Isabel, que também era descendente de Arão, portanto da família dos sacerdotes. João era filho de uma família, de um casal que eram duplamente herdeiros do sacerdócio. E então, este casal não tinha filhos, porque Isabel era uma mulher estéril, ela não podia ter filhos. E então, Deus aparece, ou Deus envia um anjo, o anjo Gabriel, e diz a Zacarias que ele vai ser pai. Ele não acredita. E por dentro de si ele achou aquilo até engraçado. E por causa disso, ele recebeu uma punição de ficar mudo. E ele ficou mudo até que o seu filho nascesse. Imagina a vontade dele de poder contar o que tinha acontecido. Mas é interessante que o relato, especialmente Lucas faz esse relato no capítulo 2 do Evangelho de Lucas, o relato dessa história é muito bonita, porque enquanto Isabel estava grávida e 6 meses aproximadamente depois, Maria recebe também o anjo que diz que ela estaria grávida. E a palavra de Deus não conta maiores detalhes, mas diz que Maria foi visitar Isabel. E quando Maria chegou para visitar Isabel, a criança no ventre de Isabel, já em avançada gestação, começou a pular no ventre. E Isabel então faz uma declaração dizendo que bem-aventurado era o fruto do ventre de Maria, porque o seu filho, que era precursor do Messias, já reconhecia a presença do Messias antes mesmo de nascer. E esse relato é um relato muito bonito, é muito emocionante. Quem sabe quando terminarmos Mateus, nós vamos começar de novo lá em Lucas, para poder aproveitar esses demais detalhes que Lucas nos dá. Mas tudo na vida de João é surpreendente. Ele nasceu por uma obra também miraculosa de Deus, e ele nasceu com um propósito que Deus estabeleceu, e ele já começou a vivenciar antes de nascer. Ele já era o precursor e anunciava quem era o Messias antes que ele nascesse. Sua mãe soube quem era o Messias que estava dentro de sua casa, por causa da presença de Maria ali, através das reações de João. João era assim, era este homem que impactava aqueles que estavam ao seu redor, anunciando que eles se arrependessem, preparando o caminho para o nosso Senhor Jesus. Este é João, esta figura surpreendente, esta figura importantíssima dentro do Evangelho. O texto diz também que João viveu no deserto, é o lugar onde ele cresceu. Como Jesus cresceu em Nazaré, João cresceu e andou pelos desertos. E ele apareceu então, nesta data, pregando na região da Judéia. Especialmente o lugar que é citado, onde ele apareceu pregando, era uma região de deserto, um lugar pedregoso, é até hoje um lugar muito árido, e ele, naquelas regiões, ele começou a anunciar o Evangelho, começou a pregar, e as multidões começaram a ir para aquele lugar onde João estava. Isso tudo serve para concluir e confirmar as profecias que tinham sido feitas, especialmente as de Isaías, e também mostra uma semelhança muito grande entre a vida de João Batista e a vida do profeta Elias. Se você quiser ler detalhes sobre a vida de Elias, lá em 1 Reis, a partir do capítulo 17, você vai ver que Elias também viveu como um profeta no deserto, e tem muitas semelhanças entre João Batista e Elias. Eles pregavam no deserto. O deserto aqui em questão era a região que está na geografia da Palestina, abaixo do mar da Galileia, do Mar Morto, perdão. Você tem um fluxo de água, que é o fluxo do Jordão, que vem desde o Hermon, e essas águas formam o mar da Galileia, e abaixo continua a água do Jordão. Este entorno do Mar Morto, descendo para o mar da Galileia, e lá embaixo, especialmente lá embaixo, você tem o Rio Jordão. Nesse entorno você tem desertos, tem essas regiões pedregosas, e é nessas regiões pedregosas que João Batista
pregava, especialmente na parte última debaixo da Palestina, onde está o Rio Jordão, onde o Rio Jordão ele é extremamente raso, é uma região onde ele se torna um riacho, próximo a Jerusalém. Nesta região, João Batista pregava e anunciava o Evangelho. Não era um lugar popular, não era um lugar de grande fluxo de pessoas, mas para ali as pessoas começaram a fluir exatamente por causa da presença de João Batista e por causa daquilo que ele pregava. Aquele lugar também tem uma curiosidade que é importante para nós dentro do texto. Era uma região, como toda região de deserto, era uma região que próximo aos locais onde havia água, como por exemplo próximo ao Jordão, se formavam pequenos pedaços de terra que tinham alguma relva, que tinham algum mato, que tinha alguma planta crescendo. E nestes pequenos oásis próximos à água, com um pouquinho de planta, era comum você ter muitas serpentes. Então esse era um lugar perigoso. As víboras viviam naqueles lugares por causa da água, por causa da sombra, e então aquele lugar era um lugar onde não só as víboras, mas outros animais sempre estavam presentes ali. Mas especialmente víboras eu quero citar aqui, porque João precisa desta imagem, e Mateus faz questão de mostrar o lugar exato para que a gente pudesse aproveitar a geografia para entender as imagens e as ilustrações que João vai usar nesse texto. João vivia também de uma forma interessante, tanto na sua vestimenta, que era uma vestimenta no mínimo diferente dos demais. Ele andava vestido com uma roupa que era uma roupa muito rústica. Ele andava vestido com pele de camelo, amarrado com cinto de couro. Ele não andava com linho, ele não andava com tecido fino. Isso é interessante porque isso tem tudo a ver com a descrição que Mateus vai fazer da pregação de João Batista. João Batista não era um homem fino. João Batista não era um homem delicado. E a mensagem dele era uma mensagem dura, rústica. Era uma mensagem desafiadora. E então todo o quadro visual de João apontavam para alguma coisa que estava muito próximo, muito relacionado com o que ele ensinava. João não era um homem de palácios, ele era um homem de deserto. João não era um homem de delicadezas, João era um homem objetivo e era um homem muito firme naquilo que ele falava. E este estilo, este modo rústico de João se vestir, se harmonizava com a sua mensagem. Alguns dizem que esta era uma roupa perfeita para um profeta, porque normalmente o profeta era aquele que denunciava o erro, era aquele que escancarava aquilo que as pessoas preferem manter escondido, é aquele que denuncia o pecado. E então este alguém é alguém que lida com coisas extremamente brutas, e este alguém não pode ser delicado, precisa ser rústico, como João era. É muito interessante essas ligações que a gente pode fazer. A alimentação de João Batista, então, que é citada aqui no texto, nem se fala. O texto diz que João se alimentava de gafanhotos e de mel silvestre. Que dieta, hein? Que dieta. Muito bem. A gente, por mais que a gente ache isso meio estranho, mas não há nada de estranho nessa alimentação. Vocês vão ver que nós usamos as duas coisas constantemente na nossa alimentação. Vou mostrar para vocês isso. Primeiro, o mel. Obviamente, o mel é um alimento delicioso. E naquela região de deserto, diferente de nós aqui que encontramos as colmeias em árvores, ou às vezes artificialmente construídas nas fazendas que produzem isso, naquela época o mel era encontrado incrustado nas rochas, né? Especialmente em lugares que tinham cavernas, nos encaixes, nos buracos, nas pedras das cavernas, as abelhas faziam lá a sua colmeia, e de lá se tirava mel muito facilmente naquela época nos desertos. O que nos deixa um pouco curiosos são os gafanhotos. Por quê? Porque gafanhoto é um inseto, né? E a gente fala assim, mas comer inseto? Comer inseto é uma coisa estranha, né? Pois é, mas a gente também se alimenta de inseto. Não os insetos da terra, mas você que come um camarãozinho, você está comendo um inseto do mar. É um inseto, tem todas as características do inseto. Tem diferença. Talvez seja mais saboroso do que o gafanhoto. Mas além disso, não era só João Batista que comia gafanhotos. Aliás, tanto na antiguidade, e a Bíblia relata isso, quanto até hoje, nas regiões do Oriente, especialmente do Oriente Médio, esse alimento é muito comum. Na região da Ásia, esses alimentos são muito comuns. Talvez não sejam para nós, ocidentais, e para nós que estamos dentro de uma cultura globalizada, sendo influenciado por uma dieta que está se tornando uma dieta única do planeta.
mas em regiões menos afetadas pela influência ocidental, algumas dietas bem diferentes ainda são muito comuns. Mas especialmente, se você ler lá em Levítico capítulo 11, você vai ver que entre os alimentos que Deus autoriza o povo a comer, estavam os insetos. Pode ler lá, Levítico 11, capítulo 11, versículo 22. E tinha um detalhe, é um tipo específico de inseto. Eram insetos que voavam e que tinham as patas traseiras longas, alongadas, para poder saltar. Estes insetos, Deus autorizava o povo para que o povo comesse. Então não era apenas João Batista que fazia isso. Isso era comum para aqueles que viviam no deserto. Pegava lá uma porçãozinha de gafanhoto, dava uma defumada, guardava lá no saquetel e vamos caminhar. Um saco de mel e um saco de gafanhoto e está aí pronto, está feita a dieta. Esta era a alimentação rústica de João Batista. Foi assim que ele cresceu, sem luxo, sem sofisticação, vivendo com coisas extremamente rústicas e andando sempre consciente da sua missão. Na sequência do texto, no versículo 3, diz que João era assim porque já tinha sido referido a respeito dele lá no Antigo Testamento. Isaías 40, do versículo 3 a 5, traz esta profecia que está aí. Uma voz que alguém clama no deserto. E esta voz diz: preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. A profecia, ela dizia respeito ao seguinte: Isaías está profetizando que aquele povo que tinha sido levado cativo para a Babilônia, o povo de Israel e o povo de Judá, um dia este povo voltaria para a sua terra. E antes que eles voltassem, à frente deles, naquela trajetória de volta, vinha um arauto. E este arauto vinha gritando e anunciando. E esta era a voz que clamava no deserto aqui de Isaías. E esta voz dizia: preparem o caminho do Senhor, porque ele está voltando, endireitem as suas veredas. E a referência era que o povo de Deus estava voltando daquele exílio babilônico. E este povo que estava voltando precisava andar agora por caminhos direitos, porque eles foram exilados por causa do seu pecado. E o povo que estava vivendo na terra, que era a terra do povo do Senhor, também deveria endireitar as suas veredas, à vista da dura disciplina que eles sofreram. Então a mensagem desse arauto era uma mensagem de conversão para o povo. Era uma mensagem pregando arrependimento, pregando mudança de vida. E esta profecia é uma profecia que é citada por Mateus, fazendo uma referência da seguinte maneira: do mesmo jeito que lá, 600 anos antes de Cristo, quando o povo estava voltando para a terra deles, para a Palestina, o povo foi liderado nesta volta por um arauto que apregoava o endireitamento das veredas. Também João Batista vem à frente do nosso Senhor, proclamando ao povo que endireitem o seu caminho, porque o nosso Senhor está voltando, porque o caminho do Senhor, o reino de Deus, está preparado, e este caminho e esta nova vida vai ser exigida deles e vai ser apresentada a cada um deles a oportunidade. Eles deviam se arrepender daquela vida que eles estavam vivendo. A mensagem, portanto, de João Batista, que é citada aí no versículo 2, nós lemos: arrependei-vos. Esta mensagem, então, era a mensagem para a conversão. A melhor tradução desse texto talvez seria: convertam-se. Não apenas se arrependa, mas converta-se do seu mau caminho. Porque tudo no texto diz respeito à conversão, e não apenas arrependimento. Porque João Batista vai mostrar que não basta se arrepender, é preciso dar frutos de arrependimento. Então o que seria isso? Numa determinada posição, uma posição de forma, um imperativo, é que houvesse arrependimento. E a contramão do arrependimento é o quê? É a mudança de vida para que você não cometa aquilo que te levou a cometer pecado, não cometa novamente os pecados que te levaram ao arrependimento. Então o que João está colocando aqui, de forma muito mais precisa e mais inteira, é uma conclamação, é uma convocação ao povo para que o povo se converta dos seus caminhos. Esta é a mensagem. Então, nós vimos aí vários aspectos a respeito das características de João, como João nasceu, por que era surpreendente, sua maneira de viver, suas vestimentas, seu alimento, a profecia que diz respeito a João Batista e sua mensagem.
João Batista, com sua vida e com sua pregação, enfatizava uma genuína tristeza que nós deveríamos sentir por conta do pecado e uma sincera resolução de vida de romper com uma vida pecaminosa. É esta a pregação de João. E então o texto mostra que quando as pessoas ouviam esta mensagem e acreditavam nisso, elas eram batizadas. Quando elas faziam uma sincera confissão de pecados, demonstrando arrependimento e demonstrando que elas estavam dispostas a realmente uma vida nova, a experimentar uma vida nova, então João completava isso com um batismo que ele realizava com aquelas pessoas. A mensagem dele tinha que ecoar dentro desses corações e ela precisava ser demonstrada através de uma mudança radical de mente e de coração. Uma mudança por dentro e por fora. E o motivo pelo qual João clamava e conclamava o povo a essa mudança é porque o reino de Deus está próximo. Jesus está às portas. Vocês precisam mudar de vida. E nós vamos ver ao longo do restante do texto a seriedade disso. Mas por hora é interessante apenas sabermos qual era a mensagem. A mensagem era essa. Ele proclamava aquelas pessoas que elas se arrependessem, que elas se convertessem do seu caminho. Por último, ainda nessa primeira fase de apresentação de João Batista, qual que era o público dele? Mateus, além de apresentá-lo, Mateus também apresenta o seu público. Quem eram as pessoas que ouviam João Batista? Bom, as pessoas que ouviam João Batista não eram poucas. Aliás, veja o versículo 5, diz que para onde estava João Batista, saíram a ter com ele Jerusalém. Ele não fala algumas pessoas de Jerusalém, ele não diz uma multidão de Jerusalém, mas ele cita que saíram a ter com ele Jerusalém, ou seja, a pregação de João era tão impactante e tinha adquirido uma fama em tão pouco tempo tão grande, que a própria Jerusalém inteira, é descrito como Mateus, como aquilo que foi ouvir. A cidade se esvaziou para ir ouvir a pregação de João. E não só Jerusalém, mas toda a região da Judéia, a cidade da circunvizinhança do Mar Morto, da circunvizinhança do Jordão, essas cidades todas foram para as proximidades do Jordão para ouvir a pregação de João. Então não eram pouca gente. Quando a gente assiste esses filmes que narram os eventos do Evangelho, volta e meia alguém coloca uma cena lá de João Batista com uma filinha, com uma mixaria de gente lá, 20, 30 pessoas, esperando para serem batizadas. Não é assim que Mateus descreve, nem é assim que Lucas descreve. Eles descrevem cidades inteiras atentas à pregação de João Batista. E João pregava a essas cidades a arrependimento. Todos precisavam considerar a mensagem daquele homem. É interessante que a maioria dos comentaristas dizem que esta comoção das pessoas por ouvir João Batista era em detrimento do fato de que o povo de Israel ficou sem profeta durante 400 anos, que são chamados nos livros de história como 400 anos de silêncio, ou período interbíblico, que é o período entre a escrita do último profeta do Antigo Testamento e a vinda do Senhor Jesus. Nesse período de cerca de 400 anos, ou 430, contando a idade de João Batista quando ele começa, Deus não falou através de profetas com o povo de Israel, com o povo de Judá. Mas quando João surge no cenário, no deserto, pregando e denunciando o pecado e convocando o povo ao arrependimento, as pessoas logo entenderam, Deus enviou um profeta. E então, considerando João Batista um profeta, todos afluíram para onde João Batista estava. Não só as pessoas simples da cidade, mas para lá também foram aqueles que eram líderes, inclusive da própria religião judaica. O que era novo e surpreendente em João, como que eles distinguiram João e entenderam que João era um profeta? Porque João fazia algo, especialmente em relação ao batismo, que nenhum dos pregadores daquela época fazia. João insistia que todos tinham que se arrepender, não apenas os gregos. Havia um batismo naquela época, aliás, haviam vários batismos naquela época, mas eram cerimônias de lavagem para purificação, e uma delas era um batismo dos que não eram judeus, dos gentios que queriam entrar para o judaísmo. Eles precisavam ser batizados. Mas agora João aparece dizendo algo diferente. João aparece dizendo que todos, os judeus que já eram circuncidados, os gregos, os romanos, os gentios, todas as pessoas precisavam passar pelo batismo. E que batismo era esse? Nós vamos ver, era o batismo de arrependimento. Eles precisavam se arrepender dos seus pecados
eles precisavam passar por uma genuína conversão do seu caminho, e então João os batizava, como um marco, como um sinal de que eles assumiram um compromisso diante de Deus. E é isso que era tão diferente nele, e é isso também que provocava a raiva, o ódio de muitos judeus, porque João queria que eles também se batizassem com batismo de arrependimento. Eles que se consideravam os descendentes de Abraão, os donos da aliança. Como que pode aparecer um homem como esse, vestido de pele de carneiro, e com pele de camelo, comendo mel e insetos e gafanhotos, dizer para a gente que a gente precisa se arrepender? Mas é exatamente isso que João fazia. Muito bem, na sequência do texto, nós vamos encontrar que, a partir aí do versículo 7, diante desse quadro de pregação, de comoção, daquelas multidões que vinham ouvir João Batista, apareceu lá também um grupo, ou dois grupos, para ser mais específico, dois grupos: os fariseus e os saduceus. Quem eram esses dois grupos? E o que eles têm a demonstrar e têm a nos ensinar sobre arrependimento? Bom, João Batista, o grande arauto do Senhor Jesus, arauto do Rei dos Reis, ele está pregando e de repente, entre aqueles seus ouvintes, vieram fariseus e saduceus. E Mateus relata aí no versículo 7 dizendo: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras. Bom, vamos entender por que João Batista fez isso. Primeiramente, quem são estes dois grupos? Os fariseus e os saduceus. Você já ouviu e já leu sobre eles muitas vezes. Você sabe quem eles são? Vamos lá. São grupos distintos, especialmente em relação à oposição a João Batista, eles vão trabalhar juntos. Mas eles eram grupos distintos e opostos dentro do judaísmo. Os fariseus se originaram de um grupo chamado Hassidim, ou os Hassidins. Quem eram os Hassidins? Cerca de 600 anos antes de Cristo, um grupo dentro da religião judaica, ele resolveu se manter absolutamente separado da influência helenista. Na época do Império grego e depois os outros impérios, muita influência dos gregos, antes deles, influência dos persas, tradições dos persas, foram trazidas para o povo de Israel, e até mesmo o próprio judaísmo, a religião dos judeus, começaram a absorver estas culturas que eram trazidas para lá. E um grupo radical entre os judeus, que eram estes fariseus, eram os Hassidins, que depois receberam esse nome de fariseus, eles decidiram que eles não iam se envolver. Eles se tornaram um grupo separatistas. Eles se opunham a todo tipo de adoção da cultura helenista, e eles se separavam do povo. Eles diziam o seguinte: eles diziam que eles precisavam se separar do povo que vivia sem lei. E a referência do povo que não conhece a lei, ou que vivia sem lei, era todos os demais judeus que estavam se aculturando na influência dos gregos e na influência de outros povos que tiveram seus impérios e dominaram sobre o povo palestino. Esses fariseus tinham uma característica muito específica em relação à sua lei. Eles acreditavam no Antigo Testamento e acreditavam também na tradição oral dos anciãos. Eles acreditavam que, além de Moisés ter escrito o Pentateuco, eles acreditavam que Moisés, paralelamente ao Pentateuco que ele recebeu por inspiração divina, ele escreveu um conjunto de conselhos que ele transmitia aos anciãos das 12 tribos, e estes anciãos transmitiram isso aos seus filhos e aos seus filhos, e então um conjunto de tradições foi se construindo ao longo dos séculos. E estes fariseus, eles eram fiéis ao Antigo Testamento e a este grupo de tradição. Mas naqueles últimos 600 anos, antes da vinda de Cristo, este conjunto de tradições foi considerado com uma importância tão grande que na época da vinda do Senhor Jesus, nesses dias em que João Batista está pregando, estes fariseus davam maior importância às tradições do que ao próprio Antigo Testamento. Razão essa pela qual eles acabaram negando a pessoa do Senhor Jesus, recusando recebê-lo. Eles estavam extremamente encharcados com essas tradições. Além disso, são citados aqui também nesse texto os saduceus. E quem são os saduceus? Saduceus era um grupo oposto. Saduceu era um grupo que se aculturou à cultura helenista.
Mas esse grupo não era um grupo sem importância. Os saduceus, opostos aos fariseus que eram separatistas e isolados, os saduceus eram os representantes da linhagem dos sumos sacerdotes. Os sumos sacerdotes eram extraídos sempre de dentro deste grupo, do grupo dos saduceus. Era o partido dos sacerdotes. E esse partido sacerdotal é um partido que não tinha problema nenhum em conversar com a cultura gentílica, com a cultura dos não-judeus. Os saduceus eram descendentes de Zadok. Se você lembrar do estudo lá das genealogias, nós vamos encontrar Zadok. Zadok foi um dos sacerdotes nos dias de Davi, e depois Zadok foi nomeado por Salomão como o sumo sacerdote. E a partir daí, então, os sumos sacerdotes eram sempre descendentes de Zadok. E depois, então, com o tempo, os sacerdotes passaram a receber, ou essa classe sacerdotal, de onde eram escolhidos os sumos sacerdotes, passou a ser um grupo, um conjunto, que era um conjunto chamado de saduceus. Os saduceus, eles só aceitavam o Antigo Testamento, eles não aceitavam as tradições, mas eles também tinham seus problemas, eles tinham suas distorções. Os saduceus consideravam o Pentateuco como o livro principal superior aos profetas. Então, entre dar ouvidos ao que os profetas diziam, eles preferiam dar ouvidos ao que Moisés disse. E aí você percebe por que eles não gostavam de ouvir João Batista. Porque João Batista era tido como um profeta. Por que eles não gostavam de ouvir Jesus? Porque Jesus tinha também o ofício profético. Então, saduceus e fariseus tinham aspectos que eles se diferenciavam, se distinguiam, mas eles tinham um aspecto em comum. Eles não estavam contentes com a figura de João Batista. E posteriormente não ficariam contentes também com a figura de Jesus. Então estes saduceus, eles resolvem cooperar. E qual que é o plano deles? O plano deles é o seguinte: se João Batista conseguiu atrair toda a cidade de Jerusalém, toda a Judéia para ouvi-lo, nós temos que ir lá também, porque nós não podemos ficar de fora. Eles eram liderança dentro do judaísmo, e eles foram. Chegando lá, João Batista está chamando para o arrependimento e para o batismo. Eles precisavam ser os primeiros para conseguir continuar mantendo a sua influência e a sua liderança no meio do povo. Então, sem dar ouvidos ao que estava por trás daquela pregação, a força e a energia com que João apontava a necessidade de arrependimento, eles foram lá dissimulando e compareceram diante de João Batista querendo serem batizados, para que eles fossem batizados. E aí então, João Batista difere esse golpe terrível sobre eles e faz esta indagação. Primeiro, os chama de raça de víboras. E então, voltando lá às víboras, todo mundo que estava naquela região, o pai que estava lá com o filho falava: filho, cuidado, não chega perto daquele matinho ali, porque pode ter uma víbora ali no meio. As víboras eram traiçoeiras, porque essas pequenas serpentes, chamadas de víboras aí, que existiam ali nas margens do Jordão, naqueles pequenos pedacinhos de mato que tinham, elas eram pequenas e elas ficavam paralisadas no chão, e por causa da sua cor elas pareciam um graveto seco. E não poucas pessoas iam pegar um gravetinho daquele ali, e na hora que pegava, tomava picada. E então, quando João Batista os chama de víboras, raça de víboras, está dizendo: vocês são traiçoeiros. Não pensem vocês vão chegar aqui e vão me iludir. Quem foi, e aí a pergunta que ele faz, quem foi que os induziu a fugir da ira vindoura? Em outras palavras, João está dizendo: eu estou aqui alertando o povo sobre o problema da ira de Deus, que vai se manifestar contra os homens que não se arrependem dos seus pecados. Vocês nem admitem que tem pecado, vocês vieram fazer o que aqui? É isso que João Batista está dizendo. Raça de víbora, gente traiçoeira. Vocês estão fazendo o que aqui? Por que vocês querem ser batizados? Vocês não reconhecem seus pecados? Vocês não se arrependem? Vocês não se convertem? Vocês não dão nenhum fruto que demonstre arrependimento? Vocês estão fazendo o que aqui? Há pelo menos 5 maneiras de encarar esta severa admoestação que João Batista faz àqueles fariseus e àqueles saduceus. Primeiramente, João quer mostrar com isso a sua indignação pelo fato de que eles estão menosprezando a ira de Deus, que repousa sobre os homens
e apenas está sendo detida por Deus temporariamente, mas ele vai derramar sobre os homens. E aqueles fariseus e saduceus estavam brincando com isso. Um outro aspecto do que levou João a essa exortação dura é que o derramamento final desta ira está reservado, segundo João, para um futuro próximo. E eles não podiam brincar com isso. E ao invés de crer no que João estava dizendo, eles estavam dissimulando, preocupados com influência, preocupados com poder. Em terceiro lugar, essa manifestação final da ira de Deus, da qual João estava falando, ela estava vinculada à vinda do Messias. E João sabia que o Messias já estava ali. Ele era 6 meses mais velho do que o Senhor Jesus. Ele sabia que o Filho de Deus estava no mundo e que muito em breve o Filho de Deus sairia a proclamar o Evangelho de salvação e a condenação para aqueles que não creram. E então João está falando com aqueles homens: vocês são loucos, vocês são nécios, vocês são víboras. Vocês não só não entendem a verdade, quanto tentam vir aqui dissimuladamente tentar enganar as pessoas. Sem uma conversão genuína, é isso que João está dizendo, o homem não pode escapar da ira de Deus. Ou seja, vocês estão vindo aqui tentar fugir da ira de Deus, mas vocês nem sequer reconhecem que são pecadores. Como é que vocês vão escapar? Vocês não vão escapar. É isso que João está dizendo. Para que o verdadeiro arrependimento realmente se concretize na vida de uma pessoa, é necessário que ela produza frutos que sejam harmônicos com uma verdadeira conversão. E este é o centro do texto que Mateus está nos apresentando. Por que é o centro? Veja bem, vou tomar uma água aqui. Fiquem tranquilos com o tempo, porque o pastor Herbert economizou 25 minutos da semana passada. Eu vou aproveitar hoje, então vocês podem ficar tranquilos. Brincadeira. Este é o centro da pregação de João. Por que este é o centro da pregação dele? Por que Mateus chega nesse ponto que é o clímax dele para nós? Mateus está escrevendo para judeus que ouviram Jesus e não creram nele, que ouviram Jesus e não se arrependeram. E agora João está mostrando para eles, pegando essas duas figuras que eram muito marcantes entre os judeus, líderes espirituais dos judeus, e João está pegando esses líderes, e Mateus está pegando esses líderes, e está mostrando para os seus leitores: vejam como os líderes de vocês se comportaram. Eles chegaram diante de alguém que estava alertando-os a respeito da ira vindoura, que estava convocando o povo ao arrependimento, e os líderes de vocês dissimularam. Eles chegaram lá, e João Batista diz: vocês vieram fazer o que aqui? Quem foi que induziu vocês a virem aqui fugir da ira vindoura? Vocês nem reconhecem que são pecadores. E talvez alguns deles podiam dizer: mas por que João está dizendo que eles não reconheciam que eram pecadores? E João vai dizer o quê? Aí o versículo 8 é bem claro, veja só: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João está dizendo: vocês podem iludir pessoas, mas vocês não vão iludir a Deus. O verdadeiro arrependimento vem acompanhado de frutos de arrependimento. O verdadeiro arrependimento, ele vai ser o início de uma vida diferente. Pessoas arrependidas se comportam de uma maneira diferente. Pessoas arrependidas se comportam de uma maneira nova. Quando existe ou quando não existe os frutos, quando há uma ausência desses frutos, é de se duvidar que essas pessoas estejam realmente arrependidas. E aí João continua: e antes que vocês eu vou parafrasear aqui João, antes que vocês venham me dizer que vocês são filhos de Abraão, não vem com essa conversa de que vocês são membros da família da aliança, porque vocês têm correndo na veia de vocês o sangue de Abraão. João Batista diz: se Deus quiser, ele suscita filhos de Abraão até dessas pedras. E lembra que João está num lugar que tem muito pedregulho, no deserto. E João está dizendo: o que é mais difícil para Deus? Fazer com que uma mulher estéril tenha um filho, e é o exemplo de Sara, esposa de Abraão, e é também o exemplo de Isabel, mãe de João Batista. E ele está dizendo: o que é mais difícil para Deus? Produzir filhos de uma mulher estéril ou fazer nascer filhos de uma pedra? Para Deus não é nada difícil. Vocês estão achando que vocês estão garantidos no céu porque vocês são filhos de Abraão? Deus pode suscitar filhos a Abraão até das pedras, se ele quiser. E então, ao dizer isso, João está demonstrando claramente que aqueles homens são impenitentes. Eles não se arrependem de nada e eles estão fiados. A segurança deles não é numa mudança de vida,
não é no Messias. A segurança da vida deles se baseava no sangue que eles tinham recebido de Abraão. Muito bem, nós vamos fazer algumas aplicações lá no final sobre isso. Mas desde já, é importante nós entendermos o sentido desta mensagem. A mensagem de João é a mensagem de um único ponto. A mensagem desse texto de Mateus é a mensagem de um único ponto. E a mensagem é: todos nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. E todos nós temos que demonstrar, dar frutos de que estamos realmente arrependidos. Ilude-se, engana-se a si mesmo aqueles que pensam que porque são filhos de crente, estão garantidos na eternidade. Aqueles que pensam que porque são membros há 30, 40 anos de uma determinada denominação, eles estão garantidos. Aqueles que pensam assim: olha, eu não posso mudar, eu não posso fazer nada porque eu sou filho de fulano, e fulano de tal é da religião tal, e ele não pode, eu não posso maltratar o meu pai, eu não posso decepcionar minha mãe. Veja, nenhum de nós vai poder apresentar representante diante de Deus, exceto Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Cristo Jesus. O seu pai não vai te mediar, a sua mãe não vai te mediar diante de Deus, seu irmão mais velho não vai te mediar diante de Deus, seu marido não vai mediar você diante de Deus, sua esposa não vai mediar você diante de Deus. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. E João Batista está dizendo: se você está confiado em outra pessoa para garantir a sua salvação, se você está baseado e confiando nos seus ancestrais, se você está confiado e baseando-se nos seus conselheiros, na sua igreja, na sua religião, para ser salvo, você está perdidamente iludido e enganado. Você não é diferente daqueles fariseus. É isso que João está dizendo para nós. Era isso que Mateus queria que os seus leitores concluíssem. Que eles perderam a oportunidade de desfrutar das palavras de Jesus, porque eles não se arrependeram dos seus pecados, porque eles não ouviram a pregação de João que diz: endireite o caminho, porque o Senhor está vindo. Endireite as suas veredas, porque Jesus está chegando. E até hoje tem muita gente que não ouve o Senhor Jesus, porque prefere ouvir as tradições da sua religião, porque prefere viver na sombra dos seus pais, porque prefere viver na sombra do esposo ou da esposa. Mas a mensagem de Mateus para nós, mostrando a vida de João Batista, é que arrependimento é uma coisa pessoal, e arrependimento é um processo, ele é seguido de mudança de vida. Não adianta você se arrepender uma única vez na sua vida e simplesmente abandonar isso. Olha, eu ingressei na igreja, agora eu posso fazer o que eu quiser. Não é assim que funciona. E na sequência desse texto, e nós já estamos encerrando já com essa sequência, João Batista vai falar do batismo. E ele vai falar que ele estava ali para batizar aquelas pessoas, e ele batizava com água, mas depois dele viria um que batizaria com o Espírito e com fogo. E então, falando sobre o batismo, João Batista dá uma ênfase em dois aspectos do batismo. O batismo, ele não é algo místico e salvífico. Tem gente que se batiza pensando em mágica. Nem batismo de um bebê, nem batismo de adulto é uma coisa mágica. A água que é usada no batismo, o pastor, ou seja lá quem for o ministro que realiza um batismo, ele não tem poder de salvar ninguém. Nem um bebê e nem um adulto é salvo porque foi batizado. A Bíblia diz que só há um jeito de uma pessoa ser salva. E o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E Jesus confirmou isso na vida de muitas pessoas, especialmente no ladrão da cruz. Quando o ladrão da cruz estava pregado ao lado de Jesus, o seu companheiro de crime do outro lado de Jesus blasfemava contra Jesus, mas um dos ladrões, olhando para aquela situação e considerando aquela situação, repreendeu o seu colega que blasfemava contra Jesus, falando: olha, você não tem temor de estar aqui crucificado ao lado do Filho de Deus? E ele então se dirige a Jesus dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E qual a resposta que Jesus deu a ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem salva, o batismo ou Jesus? Ladrão da cruz, que pediu ao Senhor perdão, pediu que o Senhor se lembrasse dele, foi salvo sem ter sido batizado. Batismo não salva, e João não estava pregando isso. O batismo é um sinal de que alguma coisa aconteceu dentro de você e você acordou para a verdade. O batismo é um selo que marca um compromisso seu de viver uma vida diferente.
O batismo é uma demonstração pública de que uma renovação, uma regeneração, uma transformação interior está acontecendo em você. E tem um aspecto duplo. Tem um aspecto de que quando eu vou para o batismo, eu estou disposto a uma mudança. Mas não significa que todas as mudanças aconteceram, nem que elas vão acontecer instantaneamente na hora que você for batizado. Mas o outro aspecto do batismo é que uma vez batizado, o batismo joga um peso sobre você de que você agora tem maior compromisso em fazer aquilo que você assumiu publicamente. Então, tanto a marca, o símbolo público de que algo mudou na sua vida, quanto o fato de que ele te compromete a mudar coisas a mais na sua vida, é extremamente eficaz na vida de um cristão. É por isso que João batizava, porque o batismo é bom. O batismo faz com que as pessoas se comprometam. O batismo não salva, mas o batismo ajuda e ajuda muito você no seu compromisso com Deus. E é isso que João está fazendo. João está falando. João está dizendo também, quando ele fala sobre o batismo, que ele não é capaz de transformar o coração das pessoas. Ele apenas prega arrependimento. Ele leva as pessoas a considerar que são pecadoras. Mas depois dele viria um, falando de Jesus, que batizaria com espírito e com fogo. E o que essas duas palavras significam juntas? Significa que o verdadeiro batismo é aquele que é produzido no coração pelo Espírito Santo de Deus. É regeneração de vida. Dentro do nosso sistema, do nosso arcabouço doutrinário, com base firme nas Escrituras, nós cremos que o batismo com o Espírito de Deus, ele precede, ele antecede o batismo com água. Quem são as pessoas que são batizadas com águas? São aquelas que foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus. Uma pessoa não se converte porque um belo dia ela fala assim: olha, eu vou buscar Deus. Eu vou buscar Deus. Eu sou um pecador. Eu reconheço o meu pecado, eu vou buscar Deus. Nem vem numa igreja, o pregador prega, no final do culto, o pregador fala: quem quer aceitar Jesus? Aí o sujeito levanta a mão e aceita. E ele vai para casa com o peito estufado, cheio de mérito. Eu fui atrás de Jesus, eu bati na porta de Jesus, ou Jesus bateu na minha porta, eu decidi abrir o meu coração, e então eu sou uma pessoa muito boa, porque eu aceitei Jesus, eu recebi Jesus. Quem foi que te disse? A Bíblia diz sobre o homem pecador que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Morto não pede nada, morto não ora, morto não abre a porta, morto não toma decisões. O que João Batista está dizendo: olha, eu estou escancarando o pecado de vocês, estou chamando vocês ao arrependimento, mas depois de mim vem um que vai convencer vocês por dentro de que vocês são pecadores. Depois de mim vem um que vai colocar o Espírito dele dentro de vocês, e o Espírito Santo dele vai convencê-los a respeito da verdade. Depois de mim vem um que vai selá-los com o Espírito Santo e vai fazer com que vocês se sintam realmente filhos de Deus. Depois de mim vem um que vai batizar vocês com fogo. E o que isso significa? Tem dois aspectos. Primeiro, o aspecto que o fogo é purificador. Ele vai purificar vocês, ele vai regenerar vocês. Esta ação do Espírito dentro de vocês, ele vai consumir aquilo que é impuro. O outro aspecto é que ele está anunciando profeticamente o que ia acontecer no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo de Deus desceria para habitar definitivamente dentro dos corações, como Jesus prometeu. E naquele dia de Pentecostes foi visto como labaredas de fogo, línguas de fogo sobre aqueles apóstolos, sobre os discípulos que estavam lá em Jerusalém. Esses são os dois aspectos de que João está profeticamente falando nesse texto. Então João está pregando arrependimento e batizando com água, fazendo com que aquelas pessoas assumissem um compromisso, mas ele estava anunciando que depois dele viria um que batizaria com espírito e com fogo. E nós entendemos que esse batismo aí, do qual está falando, que é o batismo de Jesus, é a conversão. Quando o Espírito Santo entra dentro do seu coração, quando você ouve uma mensagem, ele te faz reconhecer que você precisa de Jesus. Ele te faz orar e pedir que o Senhor Jesus seja Rei, seja Senhor da sua vida. E nós somos tão tolos que a gente acha que é a gente que tomou a decisão por Jesus. Já é o primeiro pecado depois da conversão, achar que foi algo que eu fiz. Não foi você. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui. Ah não, eu vim porque eu estava com um monte de problema. Quem você acha que te fez passar por esses problemas? Jeremias 30 diz que com amor eterno eu te amei e com benignidade eu te atraí. Quem atraiu você até Cristo não foi você não foi compungido pelos seus problemas, mas foi o próprio Deus que com cordas de amor foi te puxando. Seja através de um problema, seja através de uma doença, Ele foi trazendo você.
Ele foi trazendo você, e num determinado dia o Espírito do Senhor entra no seu coração e te faz crer. Se isso não acontecer, não há quem creia. Quando isso acontece, a nossa vida então é transformada. E infelizmente alguns pregadores fazem, equivocadamente, fazem com que você pense que essa foi uma decisão sua. Mas a nossa caminhada junto com Jesus deve ser uma caminhada de simplicidade e de humildade. E o primeiro passo é reconhecer que se houve uma conversão na minha vida, ela foi resultado de uma obra de Deus, não minha. É decisão de Deus. Foi impacto da ação do Espírito dentro do meu coração. E então o que João está dizendo é, aquele que vem depois de mim é tão maior do que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, eu não sou digno de sair carregando as sandálias dele. João Batista está dizendo, olha, aquele que me sucede, aquele que vem depois de mim, ele é tão grandioso que eu não sirvo nem para ser escravo dele. E a obra que ele vai realizar na vida de vocês é muito maior do que esse batismo que eu estou fazendo. Porque ele não vai batizar vocês por fora, ele vai batizar vocês por dentro. Isso é maravilhoso. Então João Batista estava com aquela pregação, preparando o caminho do Senhor, preparando aquele povo para ver o que o Senhor Jesus tinha para fazer. E agora Mateus, ao relatar isso, está dizendo, olha, João Batista avisou e vocês não creram. João Batista pregou isso e vocês não deram atenção, e o Filho de Deus veio e vocês não deram ouvidos a ele. E então João Batista vai terminar esta mensagem, Mateus vai terminar esse relato, demonstrando algo muito mais duro que estava para acontecer. João Batista vai citar as seguintes palavras, vejam só a partir do versículo 10. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, aqueles que não creram, aqueles que não se arrependeram, e aqueles que não se arrependem até hoje, aqueles que têm um falso arrependimento, e a consequência disso é que não produzem frutos, eles não têm parte no reino de Deus. E eles serão cortados. E essa figura da árvore é uma figura que os judeus gostavam muito, porque era uma figura simbólica do povo judeu. Eles eram esta grande videira, aos olhos deles. Depois o próprio João, não o João Batista, mas o João Apóstolo, vai mostrar que a verdadeira videira é Jesus. Ele é a verdadeira videira. Mas o povo judeu se sentia a videira. E então João Batista diz, Deus vai colocar o machado do Senhor, está posto no pé dessa videira, no pé dessa árvore para cortar. Mas ele não para nesse diagnóstico aí. Depois do versículo 11, como eu já citei, ele fala do batismo dele, o batismo do Senhor Jesus, de quanto ele não é digno. E o versículo 12, ele vai concluir esta imagem que ele começou no versículo 10. Ele diz, a sua pá, está falando do Senhor, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha. O que isso significa? Qual que é esta imagem aí? Bom, a imagem é o seguinte, quando o povo, os agricultores daquela região, quando eles terminavam a sua colheita de trigo ou cevada, eles ou pegavam no alto de uma eira, no alto de um monte, que era algo natural, que tinha uma parte mais plana, de rocha pura, eles pegavam aquele espaço e eles amontoavam aquela sua colheita naqueles lugares, porções da sua colheita, ou eles faziam artificialmente um lugar plano com uma parte mais afundada embaixo. Eu acredito que deve existir algum agricultor que faz isso ainda hoje, por essas nossas regiões aqui, para separar o feijão da palha. Você arma um terreiro e lá no meio você põe uma parte mais funda. E aí o que eles faziam naquela circunstância lá? Eles pegavam a cevada ou o trigo, colocavam ali, e primeiro eles faziam passar carros de bois sobre aquilo. Passava para lá e para cá, os bois pisoteavam aquilo, e passava, e passava, e passava. Depois de um tempo eles colocavam um animal sozinho pisoteando. E depois eles surravam aquilo ali com feixes de madeira. E por fim, os agricultores vinham com uma pá, que não é o que nós conhecemos como pá, era uma coisa como um tridente, um garfão grande. Eles vinham com aquele garfão e eles pegavam aquela palha ali, e eles jogavam à tarde, soprava um vento no Mediterrâneo, naquela região, eles jogavam aquela palha para o ar, e então o que acontecia? A palha voava, e o grão que era pesado caía, e ia se acumulando naquela parte mais funda.
João Batista pegou essa imagem, que era uma imagem muito conhecida daquela cultura, porque é uma cultura de agricultura. Pegou essa imagem para dizer, o Senhor Jesus que está chegando aí, ele vem com uma sua pá. E ele está com a sua pá pronta para separar a palha da semente. Esta era a pregação de João. João dizia para as pessoas, vocês se acham filhos de Deus porque vocês são filhos pelo sangue de Abraão? Jesus está chegando. Quando Jesus chegar, quando o reino de Deus chegar, assim como um agricultor separa a palha da semente, ele também vai separar a palha da semente. E a palha vai para o fogo. E a semente vai ser preservada. Isso não é novo. Todo mundo conhece o Salmo 1. Lembra do Salmo 1? Que fala sobre a vida do justo, sobre a vida do ímpio. O justo não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido ou prosperará. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha e o vento. Percebe de onde João tira o seu sermão? Isso tem tudo a ver com a nossa vida, porque o que João estava pregando lá continua sendo uma mensagem útil aqui. Arrependei-vos, convertei-vos, porque o Senhor está com a pá na mão e Ele vai separar a palha da cevada. Esta foi a pregação de João. Esta foi a pregação de Mateus quando fez escrever esse texto para os seus contemporâneos. E essa é a mensagem de hoje para o nosso coração. O mundo sempre será um lugar tentador. E a religião tende a ser um grande ópio para as pessoas. As pessoas se iludem com a religião. E as pessoas muitas vezes acalentam o seu próprio ego com a própria religião, achando que frequentar um culto de vez em quando, ir a uma igreja, resolve os seus problemas. Fazer algumas orações. Religiosos desse tipo sempre existiram. Infelizmente sempre vão existir. Mas quando a Bíblia fala de verdadeiros filhos de Deus e de arrependimento, ela não está falando de frequentar a igreja. Deus sempre levantou pregadores, e estes pregadores incomodaram muita gente, dizendo verdades inconvenientes que os homens não gostam de ouvir. Mas nessa noite eu queria fazer um apelo ao coração de vocês. Deem mais ouvido aos pregadores inconvenientes do que aos pregadores que acalentam o seu coração e a sua mente. Eu disse hoje cedo, cuidado com quem te elogia. Na realidade, a melhor opção para a gente é não acreditar em elogio. Se é para acreditar em uma coisa, acredite em crítica. E se você acreditar em elogio, você pode correr o risco de estar acreditando numa mentira. Mas quando você acredita na crítica, mesmo que ela não seja verdadeira, você vai tomar providências boas. Infelizmente, tem pastores e pregadores por aí, de todas as religiões, sem exceção, e independente do nome que eles recebam dentro da sua religião, e só falam daquilo que é trivial, daquilo que não te incomoda, daquilo que não te prescruta, daquilo que não te exorta, daquilo que te faz sentir bem. Só que infelizmente, no último dia, isso não vai resolver o teu problema diante de Deus. Porque a Bíblia diz, tanto no Antigo quanto no Novo, que todos pecaram e carecem da graça de Deus. E é estranho quando um pregador chega e diz assim, olha, Deus ama todo mundo, vocês todos são filhos de Deus, que bom, vamos para casa. Esse é o tipo de sermão que enche a igreja, que as pessoas gostam de ouvir. Mas sermões como o de João, ninguém gostava de ouvir. Mas todos precisavam. Não é à toa que uma cidade inteira fluiu para lá. Porque eles estavam há 400 anos ouvindo gente que só dizia para eles água com açúcar. E agora apareceu um cidadão vestido com pele de camelo, que fala a verdade e coloca-os contra o muro. Então cuidado. Segundo, todo homem é pecador. E o primeiro passo para a conversão
é reconhecer que somos pecadores e demonstrar um sincero arrependimento. Não existe vida cristã sem isso. Ah, mas eu fui batizado lá na infância e desde então eu estou garantido. Você não está garantido. Sem arrependimento não há transformação de vida. Sem arrependimento não há aceitação da obra de Cristo. Como é que você vai crer que Cristo morreu pelos seus pecados se você nem sequer admite que é um pecador? Como é que você vai tratar uma doença se você não admite que tem? Ninguém se arrepende de pecados enquanto não admite que é um pecador. E o que João Batista está nos ensinando é isso. Olhe no espelho e veja o quanto nós somos pecadores. E diante dessa constatação, faça alguma coisa, não fique parado. Se arrependa dos seus pecados. É esta a mensagem de João e é esta a mensagem do Senhor Jesus. Aqueles que se arrependem e creem no Senhor Jesus, esses serão salvos, porque a salvação não vem das nossas obras, mas a salvação vem da obra de Cristo Jesus. O arrependimento verdadeiro é aquele que se conclui, que se completa e que se prova através de atitudes diferentes. Sempre existiram e sempre existirão os fariseus e os saduceus, aqueles que dissimulam, que demonstram ter uma religião verdadeira, pura, uma religião espiritual, quando na realidade são apenas túmulos rachados. São bonitos por fora, mas por lá de dentro só tem coisa podre. Batismo é um passo importante na vida de todos nós. Então, se você está na igreja já há um bom tempo, eu aconselho você, faça a classe de catecúmenos e seja batizado. Não é porque o batismo salva, porque o batismo não tem poder de salvar. Mas é que o batismo constata que algo está acontecendo dentro de você. O batismo te faz assumir um compromisso público diante de Deus. O batismo te auxilia nesta mudança. O batismo confirma diante de Deus, diante dos homens, que você crê em Jesus Cristo. E é isso que é fundamental para ser salvo. O batismo é uma declaração que nós fazemos antes do batismo, uma confissão aqui. E nessa confissão nós reconhecemos que somos pecadores. Considere, antes de sair daqui nesta noite, qual será o seu futuro. É o futuro da palha, que está pronto para ser lançada no fogo e ser queimada? Ou é o futuro dos filhos de Deus, que vão desfrutar da vida eterna no céu com o Senhor? Esta noite, olhando a mensagem de João, todos nós somos chamados ao arrependimento. Eu já sou crente, pastor. Quem diz que crente não tem que se arrepender dos seus pecados? Se crente não pecasse mais, não precisava de arrependimento. Mas crente também peca. Então nós também precisamos nos arrepender dos nossos. Então a pregação de João é sempre atual. Porque essa pregação nos chama ao arrependimento. Batismo não salva. Mas o batismo nos lembra daquele que nos salvou, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo disse: se nós formos batizados com Ele na sua morte, também com Ele nós ressuscitaremos. Se você quer ter vida e quer ter certeza da vida eterna, você precisa crer em Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você precisa reconhecer os seus pecados. Você precisa passar por uma conversão de vida. Conversão essa, que só pode ser realizada por Jesus. Por isso nós falamos tanto dele. E por isso nós pedimos tanto o auxílio dele. Porque sem ele, nós nada podemos fazer. Deus nos ajude. Nós nos lembremos da pregação de João Batista sempre. Que nós apliquemos esta pregação à nossa vida. Todo dia é dia de orar. Todo dia é dia de confessar. Todo dia é dia de confiar a nossa vida a Cristo. Vamos ficar em pé e nós vamos orar. Depois do amém tríplice, eu queria que vocês dessem 30 segundos para os presbíteros poderem sair do seu lugar e ficar à porta, que eles querem cumprimentar vocês no final do culto. Ok? Então depois do amém tríplice, cumprimente aí quem está do seu lado, mas não saia. Espere 30 segundos para que a gente chegue à porta e possa cumprimentar vocês. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pelas palavras do Evangelho. Especialmente as palavras, ó Deus, aqui registradas por Mateus. Por todas as informações que ele nos traz. Ó Deus, nós te agradecemos porque
este registro, especialmente das palavras de João, nos conclamam, ó Deus, a um arrependimento sincero. Um arrependimento não apenas de palavras, mas um arrependimento, ó Deus, que se concretiza em ações, em frutos de um verdadeiro arrependimento. E o fruto desse verdadeiro arrependimento é uma conversão de vida, é uma mudança de rumo, é voltarmos a nossa vida especialmente na direção do Teu Filho Jesus. É colocarmos, ó Deus, o Teu Filho como a prioridade máxima da nossa vida. Não os nossos sonhos, não os nossos interesses pessoais, mas a pessoa do Teu Filho Jesus, o nosso Salvador, que nos colocou, ó Deus, numa posição de filhos do Senhor, porque Ele se entregou na cruz para nos salvar. Ele pagou a dívida que era nossa, para nos resgatar da morte e do inferno, para nos garantir a eternidade a salvo com o Senhor no céu. Assim, ó Deus, pedimos ao Senhor que nesta noite todos nós possamos sair daqui conscientes, ó Deus, de que somos pecadores. Que todos nós sejamos, ó Deus, nesta hora trabalhados pelo Teu Santo Espírito e que nós realmente sintamos verdadeiro arrependimento diante do Senhor. E que ao sairmos daqui, a partir de agora, a gente dê realmente frutos que comprovem um arrependimento verdadeiro. A gente procure se desviar daqueles caminhos que nos conduzem ao pecado. Que a gente fuja, ó Deus, do conselho dos ímpios, do caminho dos pecadores e da roda dos escarnecedores. Mas que a gente procure, ó Deus, meditar dia e noite na Tua palavra, vivenciá-la, senti-la, aproveitá-la, confiar e depender da presença de Cristo em cada instante da nossa vida, nos deixar fortalecer pelas palavras do Evangelho, viver aquilo que o Senhor Jesus nos deu como propósito de vida, discipulando pessoas, ensinando a respeito do Evangelho. Ó Deus, promova essas mudanças na nossa vida, porque não importa quantos anos tenhamos de igreja, ou não importa o quanto nós tenhamos de ancestrais que participaram da igreja e que fizeram muitas coisas na igreja, o tratamento do Senhor é um tratamento pessoal, exclusivo com cada um de nós, e nós não podemos nos valer das obras dos nossos pais, do nosso cônjuge, dos nossos filhos. Todos nós temos que comparecer diante do Senhor, e todos nós temos que reconhecer que o Teu Filho é o Rei dos Reis e o nosso Salvador. Assim, ó Deus, que o Senhor convença cada coração aqui, não só a respeito do nosso pecado, mas da necessidade de conversão de vida, e que o Teu Santo Espírito nos faça crer, e faça aqueles que ainda não creem completamente no Teu Filho Jesus, e assim renderem suas vidas a Cristo, e viverem pelo Senhor. Que assim, ó Deus, a nossa confiança não seja depositada sobre uma religião, mas que ela esteja completamente depositada sobre Jesus. Que a nossa confiança não esteja depositada sobre as nossas obras, porque as nossas obras não passam de trapos de imundícia. Mas que a nossa confiança quanto à eternidade esteja completamente depositada sobre o Teu Filho Jesus. Que assim, ó Deus, a nossa esperança não esteja, ó Deus, depositada sobre pessoas, sistemas e governos, mas que a nossa esperança esteja completamente depositada sobre o Teu Filho Jesus. E nós ouçamos as palavras de João: endireitai o caminho, endireitai as suas veredas. Que o Senhor nos auxilie, ó Deus, para que endireitemos também o nosso caminho. Porque a vinda do Teu Filho está próxima. E quando o Teu Filho voltar, a Tua palavra nos diz que o Senhor vai separar a palha do trigo. Ó Deus, que nós sejamos encontrados como verdadeiros filhos do Senhor. E que o Senhor, pela Tua graça e a Tua misericórdia, nos receba com aquela declaração: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, como o Senhor Jesus nos ensinou. Assim, ó Deus, colocamos nossa vida diante do Senhor em sincero arrependimento e pedimos que o Senhor continue a transformar-nos dia a dia para o nosso bem e para a honra e glória do nome do Senhor. É a oração que fazemos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém.